Você sabe quais são os seus direitos aí a respeito dos tratamentos de saúde nesta pandemia? Esse momento que nós estamos passando agora? Nós vamos falar sobre esse assunto que está bem polêmico e a advogada atuante na área da saúde, Caroline Godinho, vai explicar e tirar todas as nossas dúvidas. Curte, compartilhe e salve este Entre Linhas. Encaminhe para todos os amigos, porque está muito importante, muito interessante o assunto. Fiquem ligadinhos aqui. Oferecimento Fadivale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce e Planet Comunicação Visual. Caroline, seja muito bem-vinda. Obrigada Entre a você. Linhas. Um enorme prazer estar te recebendo aqui. Um assunto, vamos dizer que é polêmico, né? Polêmico. Nós vamos falar de um assunto que está em pauta, assim, na sociedade. É assunto que está sendo discutido durante todo o dia, durante a rotina das pessoas, que é o plano de saúde, que é o tratamento da saúde agora nessa pandemia, né? Que as pessoas agora estão precisando mais do que nunca, É né? utilidade pública, né, Utilidade Amanda? pública. O que está acontecendo agora é que as pessoas têm planos de saúde e muitas vezes não estão tendo a cobertura, estão precisando de UTI, estão precisando de leitos e não estão possuindo leitos esses planos de saúde, sobre várias justificativas, dentre elas que a demanda está muito grande e as pessoas estão ficando à margem sem qualquer tipo de amparo. E aproveitando, né, que você já introduziu nesse assunto, eu já vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é a pergunta da maioria das pessoas. Nesse caso, que a pessoa precise de uma vaga na UTI e não tenha disponível, o que fazer nesse caso? Gente, a primeira coisa, a gente tem que tomar medidas que sejam inicialmente extrajudiciais, porque elas são mais céleres, mais rápidas, que a gente fala. Então, vocês vão até o local, peça ao médico para escrever um laudo seguinte: o paciente necessita urgente de ir para a UTI. Obviamente, aqui em Valadares está sendo divulgado amplamente, falando especificamente da cidade, que não há vagas na UTI. O que acontece? Hoje, se você entrar em vários Instagrams de outra cidade, de Itaubim, por exemplo, Diamantina, se você entrar no Instagram, por exemplo, do estado de Brasília, lá tem descritos os hospitais claramente que existem vagas de UTI. O próprio governador de Minas Gerais dispõe, gente, na página social dele no Instagram, Olha, que tem vaga de UTI. Então, se você não tem essa vaga de UTI na cidade, mas ela existe dentro do estado de Minas Gerais, ela existe fora do estado de Minas Gerais, compete a você ter esse laudo e exigir das autoridades públicas o remanejamento desse paciente. Porque se ele ficar, o que não pode acontecer, ele ficar aqui, falar que não tem vaga e deixar morrer. deixa morrer. Porque Mas vaga existe. Não é aqui, mas ela existe. Isso já foi feito, inclusive, em outros estados. Aconteceu em Valadares até de uma pessoa que morreu na fila de espera, né? Nesse caso, quando chega a falecer por falta de tratamento, não sei onde que foi, que aconteceu, tá? A gente fica sabendo que aconteceu, mas não estou citando o hospital onde foi. Sim. Mas no caso disso que aconteceu e que se por acaso acontecer, como proceder? A pessoa ela tem direito de reivindicar do plano de saúde, por exemplo, se for particular, se for em um caso particular, né? For um hospital particular que acontecer, a pessoa tem o direito de reivindicar isso aí na justiça, essa obrigatoriedade de ter sido atendido? Não, no meu entendimento, ela não tem direito não só quando se tratar de plano de saúde complementar, ela tem direito também quando se tratar de SUS. Sim, por isso que até eu não citei, porque tem os dois lados, né, Carol? Sim, tem um lado diferente. do SUS e tem um lado do particular. Isso. Nós estamos falando de particular, gente, mas os beneficiários do SUS, ele também têm seus direitos, que também podem requerer seus direitos. Agora é o momento da pessoa requerer. Exatamente, porque é o seguinte, o que é responsabilidade de saúde? Da União, dos estados, dos municípios. Então, nós estamos falando de 3 entes aí. E se você tem um plano de saúde complementar, também daquele plano de saúde complementar. O que acontece? Você está na fila de espera. É o que eu disse. Está na fila de espera, não tem vaga? Unimed. Quantas Unimedes tem no Brasil? Todas as Unimedes do Brasil estão
com as vagas ocupadas? Estou dando um exemplo de um plano de saúde que ele é mais público para as pessoas entenderem. Vamos para outro. Planos SUS, que é obrigação do Estado, obrigação, não é favor, da União, do Estado e dos municípios. Paciente está na fila de espera, não há vaga no local. O que o município está fazendo para remanejar esse paciente para o local que há vaga? O que o Estado está fazendo para remanejar esse paciente para o local que há vaga? O que não pode ficar acontecendo é uma omissão estatal, e quando eu falo estatal, eu estou falando da União, do Estado, poderes, do município, né? De todos os poderes. E quando se tratar de plano de saúde complementar, né, o particular, que a gente conhece popularmente, piorou. Né? Porque aí nós estamos falando do município, da União, do Estado e do plano de saúde. Então, o que não pode a gente ficar esperando é o paciente morrer na fila, né, Amanda? Mas nesse caso aí, igual você falou, tem que vir um pedido do médico. Isso, né? Como é que tem que vir escrito? O médico virou e falou assim, esse paciente precisa de UTI. Vira para o médico e fala, doutor, o senhor me dá um laudo informando sobre o atual estado clínico do paciente, porque é o médico que vai estar tratando, ele vai falar como que o paciente se encontra, ou seja, a sua pressão, aí vai descrever sua idade, seu nome completo, vai dizer que ele necessita de tratamento da UTI, ok. Com aquele documento, você pode ir no Ministério Público, você pode ir na Defensoria Pública ou procurar um advogado da sua confiança. O que esse advogado vai fazer? Ele vai procurar locais, porque o ideal é procurar locais onde que há esses leitos de UTI e apontar e dizer, olha, é responsável deste plano de saúde, é responsável a União, município e Estado. E ninguém fez nada. Judiciário, eu preciso que você faça alguma coisa. E aí vem o judiciário para agir. Quando os entes não agem de acordo com as suas responsabilidades. Aí é que parte para o judiciário. Né? Exatamente. Entendi. Então, primeiramente, é essa forma. E outra coisa, vamos lá. Fui no Ministério Público, fui em outro órgão, não consegui? Gente, telefone. Começa a procurar na internet, no Google, páginas sociais. Hoje, Amanda, todas as cidades estão colocando no Instagram. E Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, está colocando publicamente, principalmente o nosso governador, a quantidade de vagas em UTI. E coloca números e muitas vezes divulga cidades. Então, liga para a cidade. Fica a dica aí para a gente acompanhar, né? Liga para o hospital. Liga para a cidade, liga para o hospital. Porque se ele falou que tem vaga, por que o paciente vai morrer aqui? E ao mesmo tempo eu te pergunto, aí eles vão falar assim, mas é porque tem vaga, mas então um caos pode ocupar. Então vocês vão deixar a vaga lá, o paciente morrer, pensando que depois ela pode ser ocupada por outro? Então a gente está falando de um cooperativismo também. E de vidas, né? Nós estamos falando do mais importante, que são vidas, não são apenas números, são vidas, né, gente? Nós estamos vivendo um momento muito delicado, muito difícil, que tem que ter cooperação de todos, igual você falou do cooperativismo. Está faltando cooperação de poderes, está faltando cooperação do plano de saúde, da empresa, entre eles, porque nós somos pequenos para reivindicarmos. Os profissionais que estão lá dentro são pequenos. Eles estão sofrendo com isso tudo. Sim. Até porque, às vezes, também, gente, não é só a falta de profissional. Falta de profissional que queira estar lá porque, às vezes, recebem muito pouco para estar lá na linha de frente, colocando em risco a própria vida e a vida da família. Verdade. Então, na verdade, assim, isso deve ser considerado. Nós temos muitos profissionais, por exemplo... já estão saturados. Saturados, não estão aguentando mais. Então, os profissionais estão sofrendo, a gente que é população, quanto população está sofrendo, os empresários estão sofrendo, os empregados estão sofrendo, porque vão ficar sem emprego, e a gente está aí. E fazer o quê? E o que está sendo feito desses leitos? Porque é o seguinte, se um lugar tem leito, não tem leito, e um lugar tem, no Acre foi feito assim, no Amazonas foi feito assim, e em Minas Gerais. Quantos pacientes de Minas Gerais, de Governador Valadares, nós fizemos uma remoção para outra cidade que tenha leito? Fica a pergunta, né? Para isso ser cobrado. A gente não fica sabendo, né? Porque isso não é noticiado, isso não é informado. Eu não tenho informado de ninguém. Hoje a nossa... nós somos entrelinhas aqui tratando de um assunto polêmico que eu até hoje não vi ninguém em Valadares debatendo sobre isso. Ninguém informa como é feito. Quem informa? Nós não temos quem informa, nós não temos quem dá a cara para falar, né? E a gente está fazendo esse papel hoje aqui para te agradecer mesmo por ter disponibilizado tanta informação preciosa, que essas informações valem muito, porque no momento que nós estamos, muita gente passando desespero e estão perdidos.
E eu anotei algumas perguntas lá, deixei caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu recebi várias, mas nós selecionamos algumas de alguns seguidores. Claro que a gente vai falar aqui, né? Nós vamos responder a perguntas que são diretamente de vocês. Eu anotei aqui algumas perguntas. Carol, a respeito de sequelas, porque está acontecendo. Tem pessoas que pegam Covid, não têm sintomas, são assintomáticos. Tem aqueles que pegam Covid que tem uma reação maior, tem os sintomas leves, e tem aqueles que pegam, vão para o hospital, são medicados e depois vem a sequela. Quando acontece isso, que o paciente já está com sequelas, né? A questão do atendimento em domicílio. E aí, as pessoas podem reivindicar esse tratamento em domicílio? Como que fica aí essa questão jurídica? Vamos falar juridicamente? Claro. Não, gente, é o seguinte. O tratamento domiciliar, que é popularmente conhecido como home care, né? Vem da palavra inglesa cuidados do lar. Ele hoje já tem sido debatido nos nossos tribunais, já tem sido aceito como obrigatório. O próprio SUS tem projetos de atendimento de pessoas dentro de casa, e não só com sequelas, Amanda. Você pode estar com Covid e já estar, por exemplo, fazendo fisioterapia. Porque tem pacientes com Covid, por exemplo, que tem problemas nas pernas, nos braços e que vai parando de movimentar. Então, até durante esse período é possível, em relação a planos de saúde complementares, nós estamos não saindo aí do SUS, né, dos particulares, conhecidos como particulares, também é direito, embora tenha contratos que eles colocam lá, que não consta no contrato, não é garantido, não é coberto tratamento home care. Ou então está só escrito, cobertos apenas do rol do INSS. Mas há um entendimento hoje majoritário, que é o grande entendimento hoje do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de que o plano de saúde não pode restringir o tratamento adequado informado pelo médico. O plano de saúde ele pode restringir doenças, ele não pode restringir tratamento. E essa doença é nova. Então, não vai ter plano de saúde que vai ter essa restrição dessa doença. Falando especificamente do Covid, né? Do Covid. Não deu tempo deles pensarem nisso, né? Exatamente. Então, ainda se, por exemplo, no seu contrato tiver escrito que não está previsto home care, se o seu médico disser que você precisa daquele cuidado em casa, porque você não tem condições de locomoção, porque a locomoção pode te trazer risco, porque aquela locomoção vai trazer outros danos maiores, o plano de saúde é obrigado, sim, a cobrir o tratamento exatamente nos termos médicos. Amanda, se for fisioterapia todos os dias, é fisioterapia todos os dias. Se for médico de 15 em 15 dias, médico de 15 em 15 dias. Vamos supor que acontece, porque essa é uma pergunta de uma seguidora, que o plano de saúde fala, nós não temos profissionais para te atender, porque está faltando profissional no mercado. E aí? E aí, porque isso pode acontecer, eles podem alegar isso, porque... E aí, minha gente, vem aquela questão que eu falei. Será que tá faltando profissional? Ou será que tá faltando profissional que não quer trabalhar, colocar a vida em risco para receber o tanto que eles estão recebendo? Porque muitas vezes os profissionais habilitados e altamente especializados são caros. Eles atendem particulares, não atendem para o plano de saúde. Porque a gente sabe que os planos de saúde pagam muito pouco. Sim. E que a rede pública é muito morosa, demora muito para pagar eles. Então, o que acontece? Faz o seguinte, procure você mesmo e faça um orçamento e apresente judicialmente, porque aí não vai ter essa questão da falta do profissional. E aí incube, peça ao magistrado responsável para que indenize o pagamento desse profissional. Porque já que o problema não é achar profissional, ache você mesmo e apresente no processo e disponibiliza. Okay. Só que aí não vai ser o valor que o plano quer pagar, é o valor que o profissional cobra. Então ela já deu aí, olha, a forma como a gente deve proceder, porque às vezes as pessoas, né, nós cidadãos comuns, ficamos na maioria das vezes perdidos em como vamos agir, como vamos reivindicar, e nós temos que ter firmeza, tá, gente? Firmeza, né, Carol? Tem, firmeza. Porque se você não souber o que é seu... Você sabendo o que você tem que fazer... É difícil de você conseguir, a gente sabe, não é impossível, não é intangível, mas vocês merecem saber, vocês merecem ter conhecimento e tutelar por isso, porque a gente está falando de vida. De vida, gente. Né? Nós não estamos falando de ganhar dinheiro, de 10 reais, de 100, tá falando de vida.
Infelizmente, a gente está falando de vida aqui. Carol, na caixinha de perguntas, né, a gente selecionou algumas porque foram muitas perguntas na minha caixinha, você também fez, e a gente selecionou algumas aqui que foram as mais solicitadas, né? Só que teve uma pergunta lá que já saiu um pouco fora do Covid, que é sobre bariátrica. Sim. Eu vou até citar a Mayra, que mandou essa pergunta, viu, Mayra? Obrigada por ter mandado, participado da nossa caixinha de perguntas, e a Carol vai responder para você, que é bem específico. Sim. E nós temos muitos pacientes bariátricos aqui em Valadares, né, que querem saber o que ela quer saber. A pergunta dela: cirurgia reparadora pós-bariátrica, a cobertura é obrigatória? É obrigatória, gente. Vamos aproveitar essa pergunta dela até para abranger um tema e orientar vocês, porque eu também tive pergunta, Amanda, no sentido de diminuição de seios também. Sim. Que, teoricamente, como a reparadora, seria estética, mas nós não estamos falando de cirurgia meramente estética. A cirurgia reparadora de bariátrica, ela corresponde até alguns termos, algumas doenças, inflamações que podem ser causadas se ela não for realizada. Sim. Então, ela não é meramente estética, por isso há a obrigatoriedade de cobertura. A do seio é a mesma coisa, às vezes a pessoa tem um seio muito grande. Até pouco tempo era moda, então não tinha tanta gente querendo diminuir, né? Mas o seio muito grande, ele pode causar problemas na coluna. Sim. E outros problemas que a gente que é leigo, né? Eu não sou médica, a Amanda não é médica, a gente desconhece, mas há vários outros problemas que podem causar. Pode causar, por exemplo, se o paciente tiver uma tendência, igual, por exemplo, a Angelina Jolie foi lá e retirou o seio porque ela teve uma tendência a câncer. Talvez seja também a questão de alguém aí, ou a pessoa tem um seio muito grande e quer retirar porque ela já está desenvolvendo, ela está se entortando. Seja a questão. Sente muita dor, né? Exatamente. Neste caso também, há obrigação de reparação pelo SUS e pelo plano de saúde. Ocorre que tem que ser observado, é o laudo médico para que ele seja no sentido de não ser meramente uma cirurgia reparadora, mas de ser uma cirurgia que, obviamente, vai estar contribuindo e ajudando na saúde daquela pessoa e que é essencial para a saúde daquela pessoa. Não, muito bom a gente saber disso, até porque qualquer pessoa está disposta a passar por esse tipo de situação, precisar reivindicar, né? Às vezes a pessoa, como você falou, não tem o plano de saúde, mas tem o SUS, reivindica do SUS. Que teoricamente deveria nos cobrir em todos os sentidos e muito bem, né? Porque o SUS é para todos, mas infelizmente... É um assunto até mais assim, que a gente já pode até falar de um outro entre linhas, porque tão rende, grande. Rende um assunto, rende. Verdade. Carol, muito obrigada, Obrigada por disponibilizar o seu tempo para passar muita informação valiosa. Quando a gente abriu, né, essa caixinha lá no Instagram, que eu recebi várias mensagens, você também, eu vi através do seu Instagram que você atua na área da saúde, eu falei, gente, estamos passando por esse momento e nós temos que falar, porque nós temos que prestar um serviço de utilidade para as pessoas. Exato, de propósito, né? Eu falo propósito de Deus mesmo da vida da gente. Propósito de Deus. E eu acho que eu senti essa necessidade de levar esse assunto porque é o momento. Eu também. Estamos vivendo uma situação caótica, uma calamidade, e agora a onda roxa se estendendo. Isso quer dizer que os números, né, não são números, gente. Quer dizer que vidas estão sendo ceifadas, nós estamos perdendo vidas, e com isso está gerando aí muitas dúvidas em relação a planos de saúde, em relação ao SUS, que é uma obrigação, né, da saúde pública. Isso mesmo. Então, muito obrigada. Obrigada, por disponibilizar o seu vocês. tempo, Obrigada. deixou lá o seu reservado esse tempinho aqui para estar explicando para o pessoal que a gente entende que é, igual você falou, questão não só de querer ajudar, né? Mas tem um propósito. Um propósito. E é isso. Gratidão mesmo. Tá. Gente, quem quiser tirar mais dúvidas que a gente não falou aqui,
pode chamar ela lá no Instagram. Nós vamos Godinho colocar... Carol, meu Instagram, tá? Podem me seguir lá, podem me chamar, tô dando sempre dicas para vocês. Atuo nessa área de saúde, mas atuo também em outras 2 áreas. Nosso escritório hoje, eu atuo pelo Godinho Advocacia, sou sócia, já há mais de 10 anos no mercado e temos essa atuação para as pessoas e prestamos esse serviço também, não de consulta jurídica, mas de informativos, para justamente não deixar a população à margem. Porque você é muito acessível, Carol, que eu tenho visto lá. Você é muito acessível. Eu tento. E isso faz falta para a população em geral. Essa acessibilidade da pessoa saber, nossa, Carol Godinho vai tirar uma dúvida, tenho certeza, ela é acessível. Chamar no direct lá e mais informações, agenda um horário com ela que ela tira todas as suas dúvidas. Gratidão mais uma vez. Obrigada a você, Amanda. Esse foi mais um Entre Linhas e hoje com a entrevistada especial, advogada atuante na área da saúde, Caroline Godinho, que falou sobre tratamentos de saúde no âmbito, né, dos planos de saúde e também SUS. Se você gostou deste bate-papo, curte, compartilhe, salve, encaminhe para todos os seus amigos que o assunto é muito importante, além de polêmico, né? Tenho certeza que nós tiramos todas as dúvidas de vocês aqui. E até o próximo Entre Linhas. Aguardem mais novidades. Oferecimento Fadivale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce e Planet Comunicação Visual.